A santa paz de Deus, Irmandade querida, junto com vocês aqui para falar das coisas de Deus aqui no canal. Esse livro aqui que muita gente odeia, né? Muita gente que odeia, mas tem muita gente que ama as palavras que estão escritas aqui, que são nossa guia. Por aqui, meu amado Safari Joe, né? Nosso gato aqui. Fica aqui comigo assistindo a live e ouvindo a palavra. Fica bem aqui assim, tranquilo. Pois é, meus irmãos, nós estamos aqui para, mais uma vez, falar da palavra de Deus. E hoje o tema é as obras da carne e os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito está lá em Gálatas capítulo 5. E sem demora vamos fazer nossa oração, pedindo a Deus discernimento da palavra e que o Senhor mande do céu a sua exortação para nos ajudar a entender cada dia mais a palavra do Senhor. Tá bom? Irmãos, quem puder se ajoelhar para orar a Deus, boa coisa faz. Não é humilhação se ajoelhar na presença de Cristo Jesus. Você não está se ajoelhando para o celular nem para a TV, não. Se você quiser, pode ficar de costa ou de lado. Fecha teus olhos, se ajoelha, fecha teus olhos e pensa em Deus. Eleva teu pensamento lá no céu. Com certeza o Senhor vai te ouvir e tu vai sentir a presença de Deus. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eterno Deus, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, entramos na tua presença nesta noite, meu Deus, para te agradecer por mais um dia que o Senhor preparou em nossas vidas. Te agradecer por tudo, Senhor, pela comida, o café da manhã, o almoço, a janta. Se alguém não jantou ainda, mas o Senhor já está preparando, qualquer lanche que teve, Senhor, as libertações, os teus milagres, muita coisa que o Senhor faz na nossa vida que a gente nem vê, Senhor, mas o Senhor está lá presente. As lutas que nós vencemos hoje, agradecemos a Ti. Ó Deus misericórdia, ó Deus bendito, Deus santo, Tu é o único Deus verdadeiro sobre todas as coisas. Tu fizeste o céu, a terra, o universo inteiro. E nada que existe não foi feito a não ser por Ti. Tu tem todo o poder na mão. Tu és onipresente, onipotente e onisciente. Te pedimos nesta noite, Senhor, perdoa nossas falhas e erros, nos limpando, Senhor, de todo o mal que possa ter vindo contra nós e nos guardando, Senhor, e preenchendo nosso coração com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua bênção. Que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para a exaltação da Tua palavra, que ela venha do céu, venha em vasos de ouro carregado pelos Teus anjos, a exortação da palavra de Gálatas, os frutos da carne, né? As obras da carne, os frutos do Espírito Santo, meu Deus, que a gente abra o entendimento e entenda o que isso significa. Ó Rei da Glória, bendito o Teu nome, que Teu reino venha logo, que tudo que está acontecendo, Senhor, está escrito, mas ajuda nós, protege nós do mal, Senhor, da grande tribulação que vem por aí, que o Senhor leve a sua igreja antes disso. Que todo o mal que está vindo por aí a gente possa resistir e um dia estar contigo no paraíso. Abençoa os velhinhos, os doentes, aqueles que não podem mais ir na tua casa. Manda teus anjos lá para dar um conforto, Senhor. Capacita as pessoas para evangelizar a tua palavra e ajuda-nos com a tua força, Senhor. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, bendito contigo para sempre. Amém. Deus seja louvado. A palavra de hoje está numa Epístola aos Gálatas, né? Paulo escreveu no capítulo 5, no versículo 16 para frente, que diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Somente aqui, meus amados, Paulo diz o seguinte, né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Para quem não sabe o que é concupiscência, é os desejos do ser humano, os desejos da carne. Então, os desejos da carne, que é a ganância, a inveja, todos esses desejos que a gente tem, né? Desejo das cores dos outros, desejo da coisa que é contra o espírito. Então, a palavra diz o seguinte: se você anda em espírito, não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso aqui é o seguinte: o meu espírito, o meu desejo no meu espírito é ir na igreja, é fazer visita, é ler a palavra de Deus, é louvar, é cantar um hino. O meu espírito deseja isso. As pessoas que fizeram concerto com Cristo, que se converteram, o desejo delas já é outro. Ela já tem mais desejo de fazer as coisas de Deus. Mas só que a carne ainda é viva na pessoa. E a pessoa sente saudade das coisas que já fez. Se a pessoa era do mundo, né? Sente saudade das músicas, sente saudade de alguma coisa que fez, né? Da vida sexual, de várias coisas. E a luta é grande, porque se você tinha alguma prática que você era viciado, para você sair não é fácil, é difícil. E aí o inimigo, ele age nos desejos do ser humano, porque os desejos do ser humano é do ser humano, não é o diabo, tem nada a ver com isso. É do ser humano. O ser humano tem esses desejos de sexualidade exagerada, de ganância por muita coisa. Tem gente que tem moderado, tem gente que já tem médio, já tem gente que já tem que não se controla. E o inimigo, ele é astuto, ele vai jogando as setas e vai criando as oportunidades. Então a palavra diz que é para a gente viver em espírito. Quem vive em espírito não cumpre os desejos da carne. Então, quanto mais você jejuar, mais você visitar, mais você procurar as coisas de Deus, mais o desejo da carne vai se abatendo. Mas você vai ficar perdendo esses desejos. Mas se sois guiados pelo Espírito, então não estás debaixo da lei. Que lei é? As leis mosaicas, né, que foram dadas lá no tempo de Moisés. Ainda hoje tem gente ainda que luta por essa lei, ainda estão debaixo da lei. A palavra diz que se a gente anda pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da lei da graça de Cristo. Então, as leis passadas do Velho Testamento, olha o nome, Velho Testamento. Se existe um novo, é claro que o velho já passou. A gente lê o velho para saber como é que eram as coisas antigas. Que foi que Deus... A gente não anda lendo as leis do velho, a gente anda lendo as práticas de Davi, de Elias, os homens poderosos daquele tempo que tinham a unção de Deus. É isso que a gente lê no Velho Testamento. São exemplos de fé, né, de força de vontade, de amor a Deus. As leis do Velho Testamento, todas elas foram abolidas. Todas, nenhuma ficou. Nenhuma. Só que é o seguinte, a partir de que elas foram abolidas, teve o Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo disse, né? Tomai e bebei, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Olha, tem uma nova aliança. Que aliança é essa? Ele disse lá. Ele deu 2 mandamentos. Amar teu Deus sobre todas as coisas. Estava lá no 10 mandamentos, não é isso?
e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se eu amo meu próximo, eu não vou matar ele, não matarás, eu não vou querer a mulher dele, não desejar a mulher do próximo, eu não vou... E aí os 10 mandamentos, que era só aqueles 10 mandamentos, o amar o próximo, já tem mais de 500 mandamentos, só em amar o próximo. Eu não tenho que ter inveja dele, eu não tenho que falar mal dele, eu não tenho que caçoar dele, eu não tenho que debochar dele, eu não tenho que pisar em cima dele para poder conseguir alguma coisa, não é? Isso não tem nos 10 mandamentos, mas quando Cristo disse, amar teu próximo a ti mesmo, meu amigo, ele tirou aqueles 10 mandamentos lá, mas já jogou bem uns 500 aí. Você não pode fazer contra o seu próximo. Não é isso? Lá no 10 mandamentos assim, honra teu pai e tua mãe. É claro, se eu amo meu próximo, eu tenho que amar meu pai e minha mãe, eu tenho que obedecer. Os anciãos, né, eu tenho que respeitar. Então, Cristo já colocou tudo. Ele ainda fala assim, nesses 2 mandamentos está todas as leis e os profetas. Então, ele já... Mas se eu amo meu próximo, eu não sou obrigado a guardar o sábado. Se eu amo o meu próximo, eu não sou obrigado a dar 10% para ele. Porque senão ele tinha que me dar também 10%, ele tinha que me amar, tinha que me dar 10%. Tá entendendo? Então, quem está no Espírito não está debaixo da lei, está na graça. Então tem que viver em Espírito, viver não pela lei, pela graça, pelo Espírito. Viver em Espírito é viver, ele diz assim, aquele que me ama aguarda meus mandamentos. Qual foi o mandamento que ele mandou? Esses 2, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e amar o teu próximo a ti mesmo. Então tem que, se não fizer isso, não adianta. Louvado seja Deus. Agora é difícil demais amar o próximo, não é não? É muito difícil amar o próximo. É quase impossível amar o próximo. Você pode amar uma pessoa que você gosta, mas amar uma pessoa que você não gosta, né? Aí ele diz assim, amai vossos inimigos. Como é que eu vou amar um inimigo? Não é difícil? É quase impossível, só se você tiver muito amor. Eu senti um amor uma vez que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu estava fazendo um vídeo das igrejas, e aí eu estava falando que as igrejas eram igual o terreiro de Umbanda de Candomblé, né? Então tem muita igreja que está do mesmo jeito, estão tocando as mesmas músicas e dançando, rodando igual os terreiros. Aí eu baixei um vídeo de um pai de santo lá que estava rodando. E eu vi ele rodando lá e se ajoelhando para aquelas imagens. Eu senti uma compaixão por ele tão grande, assim, sabe, um amor por ele, assim, meu Deus, olha só o que está acontecendo com ele, sendo enganado desse jeito, se prestando esse papel de ficar rodando, se ajoelhando para essas coisas aí, Senhor. Tem misericórdia da vida desse homem. Eu não tinha sentido esse amor. Muita gente foi repisar, o macumbeiro, o que ele está fazendo aí, isso aí está cheio de demônio. Não é assim. São pessoas que estão aprisionadas. À luz, estou falando à luz da palavra de Deus, são pessoas que estão aprisionadas nessas. E aí você vai e odeia. Como é que você pode odiar o seu próximo? Eu, quando eu era do mundo, eu nunca gostei de beber. Eu gostava só de dançar. Quando eu era do mundo, que eu dançava e me prostituía lá com as meninas, né, assim. Para mim não era nada. Para mim era a vida, minha vida. Eu não era uma pessoa ruim, não fazia o mal. Não é isso? Aí como é que a pessoa lá da igreja ia dizer que eu era uma pessoa ruim, que eu ia pro inferno? Não. Eu era uma pessoa que estava só vivendo. Depois que eu me converti, aí eu vejo lá que eu estava errado. Mas também não posso dizer assim, pai, olha o miserável está no inferno, não posso. A gente tem que ter compaixão. É por isso que ele diz, amai teus inimigos. Se a pessoa faz muito mal para você e você ora por ela, você ganha muitos pontos na presença de Deus. Mas não faça isso só para ganhar esses pontos, não. Faça isso mesmo porque você quer que aquela pessoa se ajeite, se converta. Não sei se os irmãos estão entendendo. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Prostituição. Prostituição é fazer sexo sem ser casado. É se prostituir. Como a gente faz no mundo? Né? Pega a namorada, arruma uma moto, arruma um lugar e leva para fazer as coisas do mundo. Hoje está muito comum isso. Muito comum, estão ensinando até nas novelas aí, que a namoradazinha traz o namorado para dentro de casa, né? E os pais
na sala assistindo televisão e os namorados lá, que, pelo amor de Deus, santo Deus de misericórdia, é terrível. E hoje está comum demais isso aí, estão banalizando essa parte. A impureza. A impureza na Bíblia é tudo que contamina a pessoa. É sujeira espiritual. Cada pessoa precisa ser limpada da impureza porque ela causa grandes problemas na vida espiritual. A impureza na Bíblia inclui imoralidade sexual, mas não só isso. Então é o seguinte, a impureza, eu estou lendo assim no dicionário, é porque tem muitas palavras que as pessoas não acreditam que a gente fala. Pessoas, né, que não acreditam. Porque não é só vocês que vão assistir isso aqui. Tem pessoas que, tem muita gente assim, não seja religioso. Jesus Cristo não tinha religião. Sabe o que é o significado de religião no dicionário? Olha só. No dicionário, mas tem muita gente assim, mas o dicionário... Irmão, é o que está dizendo o dicionário. Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que aproxima os homens das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé, para superar o sofrimento e a felicidade. A religião também é um conjunto de princípios, crenças e práticas e doutrinas religiosas baseadas nos livros sagrados, que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada igreja. Religião é uma palavra de origem latina e pode significar rigidez, releitura, reeleger ou religar. Assim, a religião seria aquilo que nos religa ao sagrado. É uma coisa que nos religa ao sagrado, né? A gente estava desligado de Deus, a gente começou na religião, começou a religar. Então, eu tenho religião, estou me religando a Deus eu tenho uma religião. E a gente, Jesus Cristo não tinha... Como é que não tinha religião? Religião é crer num Deus todo-poderoso e seguir os seus preceitos em comunidade, harmonia, em uma igreja ou em reunião. Então, Jesus Cristo, ele cria num Deus poderoso. Então, ele tinha uma religião. É o significado que tem no dicionário. Então, a gente vai pelo dicionário, porque nós somos brasileiros. Então tem palavras que lá como diz aqui, lá no Inferno da Pedra, tem um significado lá. Como o Senhor diz que lá é Baal, né? Senhor é Baal, o esposo. Para nós não é. Para nós Senhor é Senhor. Quando eu chamei o Pai de Senhor, eu estou com respeito. É um significado para nós. Aqui no Brasil, se você colocar no dicionário, vai dizer que Senhor é uma pessoa... Não é? Então, nós temos que ver o que nós estamos vivendo. Tá bom? Os irmãos, perdoem aqui. Então, impureza é você sair impuro. Você se macular as suas vestes. Nós fizemos um concerto com Cristo, nos purificamos. Ele lavou nossas vestes, está branca. Então, tudo aquilo que você faz de errado, você está fazendo uma impureza, está sujando as suas vestes. Aí você é impuro. É o significado espiritual. Lascívia. Então é o seguinte, a lascívia, a sensualidade, é um pecado das obras da carne. Uma vez eu estava no Facebook, eu tenho uma amiga que é muito bonita. Ela e o marido são um casal bonito. Só que ela é muito vaidosa. Ela só vive na academia. E ela é da igreja. E ela estava postando aquelas fotos com aquelas bermuda colada de academia. E a família é maravilhosa. São tudo gente boa. Aí eu disse, cuidado com a lascívia. E ela entrou falando comigo e veio com coisa. Eu disse, irmão, a sensualidade é pecado. Mas não entendeu, meu irmão. Porque o inimigo já travou a mente. E não adianta você chamar atenção, não. É só orando a Deus. Da hoje ela continua fazendo a mesma coisa. Um dia a mão de Deus vai cobrar, né? Essas coisas. Muitos homens têm desejo por ela. Ela é muito bonita mesmo. Bonita e gente boa. Mas causa desejo nos outros. Está fazendo causar desejo nos outros. Se você é uma mulher bonita, você anda numa roupa discreta,
Mas você é bonita, se causar algum desejo em alguém, aí é ele, Deus. Ele já é. Mas você andar com a roupa para causar sensualidade, tirar fotinha, mostrando de costa, mostrando. Você está causando. Você está causando pecado e está pecando também. Você pode derrubar o homem casado lá, que está com desejo, ele adultera só no olhar. Viu o que Cristo disse, né? Que aquele que olhou para a mulher e desejou, já adulterou com ela. Então, você está causando uns pecados terríveis e você vai pagar também se você fizer isso. Então, a sensualidade é desse jeito. Pessoas que sensualizam muito, né? Até no caminhar, no jeito de falar, no jeito de olhar, né? Tem gente que olha com desejo, né? O inimigo, ele é esperto. Então, nós temos que nos guardar dessas coisas. Nos guardar dessas coisas. Nos livrar. E só andando em espírito. Não é isso? Aí diz o seguinte. Idolatria. Irmãos, idolatria diz assim, mas eu não adoro nenhuma imagem. Tá certo. Idolatria é só adorar a imagem? Não. Paulo também fala o seguinte, né? Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Ainda diz assim, os avarentos, o qual é idólatra, o avarento é aquele que é miserável. O miserável, o pão duro, ele é idólatra pelo dinheiro. Ele ama o dinheiro. Está na palavra de Deus. O avarento não vai herdar o reino de Deus. Então, é o seguinte, a idolatria por um cantor, idolatria por um jogo, idolatria pela televisão, idolatria pelo celular, idolatria por muita coisa. Tem gente que idolatra muita coisa. Tem gente que idolatra um pastor, tem gente que idolatra uma pastora. Não é quando vai para um canto, vai todo mundo atrás? É idolatria. Chegou fulano de tal, vai encher a igreja porque eu corre, mas não vai para ver Deus, vai para ver porque ele é bom pregador. Então a idolatria é muita coisinha pequena que a gente pensa que não é idolatria, mas é idolatria. Não é só adorar imagem de santos, não, porque imagem de santos já na nossa igreja não tem. Então isso a gente não pode nem falar. As outras igrejas que tem lá, eles estão na idolatria deles e estão sem enxergar a verdade, e a gente não pode fazer nada. Quando alguém se converte, eles vão abrir os olhos. Na nossa igreja tem padres que eram padres, né? Agora se converteram. Feitiçarias. Feitiçarias é essas coisas que estão fazendo aí, né? Esotérica, consultar morto, falar com morto, psicografar carta, espiritismo. Tudo isso aí, para Deus, é feitiçaria. É a coisa que ele diz, né? Pessoas que fazem rituais. Que não precisa nem falar, não, que vocês já dá para entender o que é feitiçaria. Inimizade. Inimizade é você ficar com raiva de alguém, caçar um jeito de... Irmão, às vezes a pessoa se zanga com qualquer coisinha e já causou amizade com alguém ali. É gente que é evangélico, não é brincadeira não, irmão. A gente tem que se controlar muito. Uma vez eu me zanguei com um rapaz, nós estávamos discutindo lá sobre negócio de política, e eu era de um lado, ele é do outro. Eu sou pelos princípios, né? Eu sou direita, eu sou da direita. Jesus Cristo já disse que a direita é as ovelhas, a esquerda os bodes, então eu estou do lado da direita, das ovelhas. E ele esquerdo, e ele começou lá e eu me zanguei de um jeito que quase... Aí ele veio pra briga, né? Aí eu digo, quer saber de uma coisa, meu irmão, o diabo tá querendo me derrubar bem aqui, por causa dessa besteira. Aí eu digo, meu irmão, nós estamos discutindo aqui por coisa que não tem nada a ver, meu irmão, esses caras não estão nem pra nós. Me perdoe se eu lhe ofendi em alguma coisa, me dê um abraço. Meu irmão, nós choramos, nós dois, abraçados, pedi perdão na mesma hora. Então, eu me livrei dessa inimizade. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, a gente tem que dar um jeito de tirar isso da gente. Acabei aquela inimizade. Aí imaginou, não era feio, nem que ele não brigasse com ele, mas ia sair de lá, zangar ele também. Aí depois era mais feio ainda eu ia ter que ir na casa dele pedir perdão. Então a gente tem que correr. Agora,
Tem uma palavrazinha chamada porfias. O que é que significa porfia? Contenda de palavra, discussão, disputa polêmica, olha só. Qualidade, insistência e perseverança nessas confusões. Porfia, disputa, contenda, pertinaz de palavras. Qualidade do que é insistente, perseverante nessas coisas, né? A pessoa que é insistindo na confusão, na briga, na porfia. Falar disso. Não, se alguém não quer te ouvir, às vezes você está conversando com alguém sobre, vamos dizer, você é a favor de guardar o sábado e o outro não é. E aí dá aquela confusão. Duas pessoas que servem a Jesus Cristo, brigando por uma coisa. Cada um tem seu conceito ali. Aí insiste, fica feio para quem vê. Daqui a pouco estão falando alto um com o outro. Tem que sair disso. O servo de Deus, a serva de Deus é na mansidão, na temperança. Emulações. Essas palavras é difícil, né? Emulação. Essa aqui eu não conheço, não. A ação ou efeito de emular, de disputar a preferência de algo com alguém. Sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar alguma coisa a outra pessoa. Competição injusta. Ação de disputar ou concorrer de maneira desonesta. Pessoa que quer passar por cima de outro, né? Faz de tudo para derrubar as pessoas. Eu quero ser o gerente dessa loja, e vai derrubando os outros para poder chegar lá. Terrível. Iras é raiva, né? Raiva, zangar por qualquer coisa. Peleja também, essas pelejas. Mesma coisa de confusão lá, de discussão, de briga, pelejas. Pode ser também briga na mão, no braço, as pelejas. Dissensões. Dicionário, falta de entendimento, divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas. Condição de disputa, litígio, desavença. As tensões entre pais e filhos estragam suas relações. Qualidade daquele que diverge, que discorda, que depara. Divergência de opiniões, interesse, sentimento. É a mesma coisa que eu estava com o rapaz lá. Nós estávamos divergindo, né? De opinião e acaba chegando nas vias de fatos. Aí heresias. Heresia é falar tudo aquilo que não tem aqui. Ou aumentar, colocar coisa que tem aqui. É pessoa que diz que se a pessoa não lê o livro de fulano de tal, não vai para o céu. É heresia. É pessoa que diz que Maria, a Maria, mãe de Jesus, é a esposa do Espírito Santo. É uma heresia terrível. É que ela casou com ele, que ela é mulher dele. É terrível essa heresia aí. É pessoas que dizem que tem que adorar os santos, como nos mormons. Heresia. Não está aqui na Bíblia. A Bíblia não... Aqui tem anjos que diz que não é para adorar ele. Então, são tudo aquilo que as pessoas colocam aqui que não está heresia. São hereges. Inveja é você desejar as coisas dos outros. Homicídio, pessoa que mata a outro. Bebedices, olha isso aqui. Há muita gente aí, tem gente dentro da igreja agora bebendo aí que nem brinca, né? Bebedice. Ora, mas Jesus transformou a água em vinho. Olha, depois eu vou fazer um vídeo. Não vou nem falar sobre isso aqui, eu vou fazer um vídeo para saber. Esse vinho que Jesus Cristo fez, tinha álcool? Será que tinha álcool? Aí imaginou, no final da festa, onde todo mundo já estava alto, aí Jesus Cristo ia fazer um vinho com álcool para terminar de beber das pessoas? É? Então, bebedices, dá para saber o que é. E vamos para cá. Glutonaria é comer demasiadamente. É pessoas que não se satisfazem com comida. Às vezes está com o bucho cheio, mas está querendo comer mais. Você tem que comer até o momento que você está com fome. Olha, meu gatinho aqui já está aqui, ó. Pedindo para carinho. Ele toca em mim aqui e pede para me fazer carinho nele. Ele trisca em mim, ele quer que eu faça carinho. Louvado seja Deus, ô bebê. Então, glutonaria é quando você come sem estar com fome. Só por jeito de comer. Tem gente que tem ansiedade e come, né? Tem gente que está com depressão e vai comer. Então, é glutonaria. Não está nem com fome e vai comer.
Louvado seja Deus. E coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha, não herda o reino de Deus que comete essas coisas. Mas as pessoas que cometem e continuam. Se a pessoa se arrepender e pedir perdão e não praticar mais, com certeza o Senhor perdoa. Está lá em João. Se dissermos que não temos pecado, para quem não viu, eu vou mostrar ele aqui, ó. Tem um pelo no nariz. Para quem não viu, eu vou mostrar, olha só. Aí que coisa mais linda, a cara dengosa, olha. Não é bonito? Deita aí, meu filho. Isso. Aí João disse, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas aquele que confessa o pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, é só pedir perdão a Deus verdadeiramente. Aí os frutos do Espírito é caridade. Amor a Deus, a caridade é uma das 3 virtudes teologais. Aquilo que se oferece esmola, favor, benefício, faz caridade. Tendência à natureza para auxiliar alguém que esteja numa situação desfavorável, benevolência e piedade. Então a caridade é o seguinte, caridade é você ter amor pelo próximo, é você ter condolência, né? Você tem piedade, né? Olha, eu estou com tanta pena daquele ali, eu vou ajudar. Caridade. Gozo é alegria, né? É satisfação de servir a Deus, alegria. Paz de espírito. Pode estar atribulado do jeito que for. Confio em Deus. Deus vai me livrar, vai me guardar, eu tenho paz. Longanimidade. Virtude de suportar com firmeza contrariedades ou benefício de outro. Magnitude. Generosidade, paciência, resignação com os que suportem coisas contrárias, malogros, dificuldade. Pessoas que resistem, longanimidade, pessoas que resistem coisas ruins, contrárias. Tipo o seguinte, tem uma pessoa que está ali sofrendo e eu aguentar as coisas por ela também, né? Eu sofrer com ela, ou então eu levar o castigo no lugar dela também. É longanimidade, ser longânimo. Louvado seja Deus, é muito bom, né? Virtude de suportar com firmeza as contrariedades ou benefício de outro. Magnanimidade, generosidade. Benignidade é você ser bom. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como a generosidade, a bondade, a benevolência no âmbito religioso, de acordo com os ensinamentos da Bíblia, principalmente a cristã. A benignidade consiste numa particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas. Fé. A fé é o firme fundamento de crer naquilo que você não pode ver. Então, fé em Deus, fé que vai acontecer, fé que Ele vai te guardar, fé que Ele vai te proteger, fé que Ele existe. Primeiro de tudo, é fé que Ele existe. Mansidão, ser manso, ser pra cá. E outra pessoa, Ô, irmão, Deus te abençoe. Manso. É como eu digo, né? O Silas Malafaia, ele não tem mansidão. O falar dele é só com ignorância. O jeito dele falar é só aquela brutalidade. Meu irmão, não sei o que, meu irmão. Ele não tem a temperança, não tem domínio próprio, ele não tem mansidão. Tem gente que são assim, até o semblante, né? O Valdemir Santiago, ele tem um semblante assim, sesudo, né? Mas eu vejo ele mais manso do que o Silas Malafaia. O Silas Malafaia é bruto no falar, no jeito dele se expressar. Temperança. A irmã Bárbara está dizendo que está trabalhando a mansidão, o autocontrole. Irmã, o fruto da carne maior que tem é o domínio próprio. Se você tiver domínio próprio, minha irmã, a coisa mais difícil do mundo é domínio próprio. Se você conseguir ter domínio próprio, você tem quase tudo. Domínio próprio. Se segurar, aguentar, guardar e absorver para você é Deus na minha vida. Domínio próprio. Temperança. Temperança é o autocontrole, a renúncia e a moderação. A temperança doméstica dos instintos, sublima as paixões, modera os impulsos, os apetites. Agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade e o desapego.
A temperança leva o caminho para o cumprimento dos deveres para a maturidade. É você ser temperança, você se aguardar. Tem promessa na tua vida? Tem temperança para aguardar o tempo certo. Aí diz, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram na carne as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos ou se vangloriando, né, irritando uns aos outros, e confusão, e invejando uns aos outros. Somente até aqui a palavra, vou fechar aqui. As obras da carne é isso, é inveja, ganância, desejo, é sede por poder, é sede por estar lá na frente, é querer ser idolatrado, é querer ser mais que os outros, é querer sentar nas primeiras cadeiras, querer ser aclamado. Então essas pessoas, elas deixam o desejo da carne sobrepor, não estão no espírito. Então, o fruto do espírito é isso, é domínio próprio, é mansidão, é temperança, é caridade, é bondade, é amor. Quando essas coisas não tem lei. Se você pratica essas coisas, quem que vai te acusar? Ninguém vai te acusar. Louvado seja Deus. Então, meus amados, o que é que nós podemos tirar disso aqui? A live passada falou sobre a armadura de Deus, né? Eu já falei sobre Elias vencendo 450 profetas de Baal, venceu pela fé, que está nos frutos do Espírito Santo, venceu pela fé, coragem, né, que ele tinha, temperança de esperar o tempo certo. Nós que servimos a Deus, que temos desejo de um dia estar lá em cima, herdar a coroa da vida eterna, colocar uma coroa na nossa cabeça, e o Senhor Jesus Cristo nos dá um novo nome para a gente, que vai ser colocado na coluna do templo de Deus. Imaginou? Nós que temos esse desejo, meus irmãos, desejo tão bom de servir a Deus, aí a gente deixa para trás as festas, as bebedices, as oportunidades que aparecem para você fazer alguma coisa que não convém, e você não vou porque eu sirvo a Deus. Deus me livre de fazer isso. Muitas das vezes aparece, né? Para mim já apareceu. Era para mim ser pastor de igreja aí, ganhando salário por meio. E era para mim estar dando palestras aí dentro dessas coisas grandes aí, pregando a palavra e ganhando dinheiro. Então aparece muita oportunidade para nós. Mas nós que servimos a Deus, nosso desejo, sabe o que é? É andar com Cristo, é servir a Ele na alegria, todo mundo se reunir na sua casa e fazer uma roda e cantar umzinho, ler a palavra, ouvir a palavra e se alegrar. É o nosso desejo, não é desejo da gente estar no meio da balada, lá pulando, como a gente pulava antigamente, ficar até 2, 3 horas da madrugada. Não, nosso desejo é outro. Aí a carne luta contra o Espírito quer as coisas de Deus, quer que a gente faça as coisas de Deus, mas a carne fica desejando as coisas. Só que quanto mais você faz as coisas de Deus, mais a carne vai mortificando. É por isso que João Batista viveu no deserto, para não ver as coisas do mundo, não ver, não desejar, não sentir nada. Estava no deserto. Quando ele veio, já foi logo para pregar a palavra de Deus, porque Deus já tinha dito para ele, vai que está no templo, dentro do mato lá, comendo só gafanhoto e mel e tudo, sendo sustentado por Deus. É por isso que Cristo disse, nenhuma mulher pareia um homem melhor do que João Batista. Ele é o maior profeta de todos, dito pela boca de Jesus Cristo. E ele ainda diz o seguinte, se o menor lá no céu é maior do que ele, se o menor do céu é maior do que João Batista, imaginou lá como é que não é? Meus irmãos, o negócio lá em cima é só top, como diz aqui, né? Top. Então, nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Ter a firmeza, a convicção de que esse Deus maravilhoso, que vive, ele tem tudo para nós, para nos proteger, para nos guardar. E eu estava até vendo uns vídeos aí das pessoas aí servindo ao inimigo em outras igrejas, né? Rasgando a Bíblia. Foi até triste lá. Eles têm desejo de si. Diz que isso aqui é opressão. Eles dizem que é opressão.
Que aqui diz coisas que eles não querem servir, não querem seguir, né? É isso que isso aqui oprime eles. Oprime o quê? Quer viver tua vida? Vai viver tua vida. Isso aqui é para quem quer. Não vai te oprimir. Se eu digo o seguinte, né? Os cachaceiros não herdaram o reino de Deus. Eu estou dizendo aqui para quem? Para os servos de Deus que estão ouvindo, né? O servo de Deus aqui, para os servos de Deus. O servo de Deus ouve isso como alerta, então não posso beber. Aí outra pessoa do mundo, isso aqui me oprime, está dizendo que eu sou cachaceiro, que eu vou para o inferno, vai te oprimir nada, então larga de beber. Se isso aqui não para ti, um satanista, não vale nada, não serve, então tudo que está aqui não é para ti. Quando o Cristo fala assim, os satanistas não herdaram o reino de Deus, se você não crê, está com medo de quê? Por que tem que rasgar? Está com medo de quê? Se você não crê, então é mentira. Se você não crê, é mentira. Agora, eu que creio, eu sei que é verdade. Eu tenho a pura consciência do que está escrito que é verdade. Então, eu estou falando aqui para quem quer servir a Deus, para quem quer ouvir a palavra de Deus, que quer se livrar. Muita gente que está na angústia, está na tristeza, está na opressão, vivendo uma vida triste, uma vida que não está satisfazendo. Aí vai encontrar nas palavras de Deus a paz, a mansidão, a temperança. E quando ela se converte, aí ela já começa a ter essas coisas nela, daqui a pouco ela já está passando para outras pessoas. Tá entendendo? Então é o seguinte, isso aqui, as palavras estão aqui para nós. Os que cremos na palavra de Deus. Quem não quer crer é problema. Eu não posso obrigar ninguém a crer na palavra de Deus. Não posso. A minha família, né? A minha família de evangelho só tem eu e meu pai. Os outros são tudo católicos. Eu não posso nem pregar para eles. Deus me livre. Já falei para eles, ó. Isso, aquilo, outro. É mais fácil outra pessoa chegar e pregar e se converter do que eu. É muito mais fácil, porque eles me conhecem. Não quero ouvir. Então, não posso obrigar nenhum. Eu posso colocar em oração. Coloque em oração a minha família. Aí Deus aqui vai tomar os caminhos. Ninguém pode obrigar ninguém. E ninguém converte ninguém. Quem converte é Deus, é o Espírito Santo. Então, não queira ter pelejas, nem dissensões, nem emulações, nem confusão, nem briga com ninguém, porque a pessoa não quer te ouvir. Para lá. Não tem aqui, não dê pérolas aos porcos. Não pode dar pérola a quem não quer ouvir. Se você der um colar de pérola para um porco, ele vai fazer o quê com o colar de pérola? Não dê pérolas aos porcos. O que o porco vai fazer com o colar de pérola? Nada, ele não vai querer. Então as pérolas, você não pode dar a palavra para aquela pessoa que não quer ouvir, ela vai desdenhar de ti, vai te caçoar. Mas tu fazia isso, aquilo, outro, tal e tal, e agora tu quer dar uma de santo para cima de mim? Vai discutir com ela? Não vai. Então nós, meus amados, nós é que temos que nos guardar, é nós que temos que nos proteger, ter unção de Deus, ter comunhão com Deus, porque quando necessitar de alguma coisa, você vai lá e coloca a mão e cura. Aí eles vão ver pelo teu agir, pelo teu vestir, pelo teu portar que tu é diferente. Vão ver que tu é diferente. Olha, fulano colocou a mão aqui. Deus faz obra no meio dos incrédulos. Faz. Para que os incrédulos saibam que Deus existe e não seja inocente. Deus faz obra no meio dos incrédulos. Se você andar com Deus, você tem tudo. Se você ainda não se converteu a Deus, não se batizou, não perca tempo. Vou contar um testemunho para vocês aqui. Aqui na minha cidade tem um irmão, ele morava em São Paulo. E o patrão dele sempre chamava, o patrão dele rico, sempre chamava ele para ir para a igreja, para a congregação cristã no Brasil. E ele toda vez dava um jeito de disfarçar. Chegou um domingo e disse que ia com o patrão dele. Quando o patrão dele ligou, que disse que ia buscar ele disse, não, irmão, eu não vou poder ir hoje não, eu estou aqui fazendo um serviço, não sei o que e tal. Não estou me sentindo bem, tipo assim. O patrão dele, tá bom, deixa para outro dia. Aí chegou um primo dele lá e chamou ele para beber. Aí ele montou na moto. A primeira curva que eles fizeram cair, ele bateu o pescoço na quina da calçada e ficou paralítico. Quebrou o pescoço, ele quebrou o pescoço, ficou paralítico pro resto. Mas não morreu.
O patrão dele pagou tudo. Colocaram uma placa de ferro aqui, coluna dele, para o pescoço não tá caindo. Platino, deram um monte de coisa lá. Aí o patrão dele aposentou ele, conseguiu aposentar ele, e disse: vai pra tua cidade. Mas lá na tua cidade, o pessoal da minha igreja vão te procurar. Ele: tá bom. Aí, meus irmãos, quando chegou aqui, o irmão, porque a congregação cristã no Brasil é assim, é uma irmandade que ela é muito unida. E, se por acaso eu chegar em alguma cidade, eu não fico em hotel não, eu fico na casa dos irmãos. Os irmãos é meio que fosse um parente, é desse jeito. Aí de lá: ei, pra cá, ó, tá chegando um fulano de tal aí. Aí me disseram pro cooperador ali, o cooperador foi lá. Fomos lá, ele já se batizou. E frequenta a igreja, já se operou umas 3, 4 vezes lá. Está cada vez melhor, graças a Deus. Se ele tivesse morrido naquele dia, que chance ele teria mais? Depois de morto, segue-se o juízo. Que chance? Então Deus deu a oportunidade para ele se arrepender. Pois é. Então a gente tem que ter muito cuidado. O tempo está aí. Pode ter mais centenas de dias, de anos por aí pela frente para a gente esperar Jesus Cristo vir, ou pode ser que a gente morra amanhã, e aí? Pode ser que Jesus Cristo venha depois da manhã. Então, se os irmãos entenderem a palavra, compreender, os irmãos dizem que sim, tá bom? Para a gente ver se a gente está sendo bem sucinto. Essa palavra sucinta quer dizer bem explicadinho, bem... Eu gosto de falar assim, não gosto de falar a homilética, né? Palavras, eu vou falar sobre escatologia, exegese, eu fazer uma exegese. Essas coisas aí complicam as pessoas que querem aprender. É por isso que eu peguei o dicionário e abri lá e fui ver. Tem que colocar emulação, nunca deu emulação. Aí o significado a gente vai saber o que é. Então, para que eu vou pregar palavras difíceis para pessoas que são simples, como eu? Para me aparecer, para me dizer que sei mais que os outros, não vou fazer isso. Por isso que o político vai falar um debate, ninguém quase não entende o que ele está dizendo, porque só fala a palavra para ninguém entender mesmo. Tá bom, meus amados? Nós vamos fazer a oração de agradecimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Eterno Deus, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, entramos na tua presença, meu Deus, para te agradecer mais uma vez aqui, nesta segunda oração de agradecimento. Te agradecer pela tua exortação da tua palavra tão maravilhosa. O teu discípulo Paulo, Senhor, o teu apóstolo Paulo, escreveu tanta carta maravilhosa através do teu Espírito Santo, deixando tanto ensinamento bonito que provém do Espírito Santo. O homem inteligente, o homem sábio, moderado, lutador, sofredor, assim como os outros também, assim como teu Filho Jesus Cristo, capacitou ele de falar essas palavras, e a gente hoje está lendo elas, coisa de 2000 anos atrás, 2024 anos atrás, e a gente hoje está lendo elas e fortalecendo nosso espírito. Guarda nós dos desejos da carne, da concupiscência, e ajuda nós com os frutos do Espírito Santo, que dê para nós longanimidade, benignidade, bondade, caridade, domínio próprio, mansidão, temperança e tudo aquilo mais que possa nos ajudar na vida espiritual. Que nesta noite alguma coisa que tenha contra, Senhor, que seja contrário ao teu querer, seja repreendida agora em nome de Jesus da vida de qualquer um que esteja assistindo essa live. Repreendida em nome de Jesus, que vá por 7 caminhos e que não volte mais. Guarda nós do mal, protege nós, dá uma noite tranquila a todos nós, nos guardando e guardando toda a nossa família. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E fiquem todos com a santa paz de Deus. Deus abençoe.